Jeremias, capítulo de número 18. O tema da mensagem dessa noite é como barro nas mãos do oleiro. Aleluia. Como barro nas mãos do oleiro. O Senhor é bom em todo o tempo. Jeremias, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1, diz assim, Jeremias 18, 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Versículo 2. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e por ser a tua palavra, nós lançamos simplesmente todo o nosso coração diante dela. Pai, que a tua palavra, como boa semente que é, possa frutificar no solo fértil do nosso coração, a 30, a 60, a 100 por um, na mesma espécie da tua palavra. Senhor, que a tua palavra toque os nossos corações, que ela mude, Senhor, a nossa vida e a nossa realidade, e que a gente saia daqui, Pai amado, não da mesma forma como nós chegamos, não da mesma forma, Senhor, como alguém ligou essa transmissão, mas saiamos daqui, Senhor, completamente transformados e extasiados pelo mover da tua palavra. Nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Nesse momento eu saio de cena para que o Senhor fale, para que o Senhor ministre, para que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer. Que nessa noite eu seja encontrado apenas como um canal desobstruído na tua presença, para que cada um aqui nesse auditório ou na transmissão possa ser edificado, possa ser instruído e exortado mediante a tua palavra, em o nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Glória a Deus. É interessante olharmos para Jeremias e vermos que Jeremias é levantado como um profeta do Senhor nessa terra. Jeremias foi levantado como profeta do Senhor em um ambiente de incredulidade, de infidelidade, de hipocrisia religiosa, de injustiça e de adultério. O ambiente que a nação de Judá vivia era um ambiente de promiscuidade, um ambiente onde não havia mais santidade, onde não havia mais obediência à lei do Senhor. E é exatamente Jeremias, esse profeta do Senhor, que é levantado pelo próprio Deus para enviar uma mensagem muito pessoal e personalizada para a nação de Israel. Me chama a atenção porque Deus, ele não faz as coisas de qualquer maneira. Deus, ele utiliza da boca profética de homens para falar mensagens ao nosso coração. Deus utiliza os seus profetas para trazer a instituição do reino. Presta atenção, talvez alguém possa dizer: o que é um ambiente profético? O ambiente profético é um ambiente onde se fala línguas, talvez onde o barulho seja evidente, talvez onde alguma coisa aqui fora esteja acontecendo, mas eu estou para te dizer que um ambiente profético é o ambiente em que ecoa na terra aquilo que os céus estão dizendo. O ambiente profético é o ambiente em que a palavra tem total ação e total efeito na nossa vida, na nossa consciência, na nossa casa, na nossa família. Então não é só um mover externo que define o que é profético, mas é como você é transformado aqui dentro. Essa noite Deus tem uma palavra profética ao seu coração, Deus tem uma palavra profética para a sua casa, Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Jeremias é um profeta do Senhor, e como profeta, ele ecoa na terra aquilo que os céus estão dizendo. Deus então, como é que ele faz isso? Deus pega Jeremias e levanta Jeremias num ministério lindo.
O ministério em que ele profetizou por aproximadamente 40 anos. Jeremias é esse profeta que profetiza sobre o reinado do rei Josias e mais 4 sucessores. É alguém que, por mais que tivesse uma mensagem divina, meu Deus do céu, o reino de Judá não quis escutar. A consequência disso foi o cativeiro babilônico. Babilônia veio, tomou Judá e levou em cativeiro, e Deus permitiu. Deus permitiu como correção, Deus permitiu como alinhamento. Eu preciso destacar algo aqui nessa noite, porque todas as vezes que os céus ecoam na terra e a gente não entende, a gente paga um preço. Todas as vezes que Deus fala conosco e nós refutamos as direções, pagamos um preço, é ou não é? Tem gente que recebe a direção, tem gente que ouve o próprio Deus falando, mas ainda assim com o coração refuta a direção. Irmãos, a gente sabe como essa história termina. No entanto, esse profeta, ele é levantado, e apesar da sua pregação não ser tão popular, porque ele pregava, mas o povo não queria ouvir, o povo não gostava. É interessante falarmos que Deus, por meio da boca de Jeremias e por meio desse pequeno trecho de texto, vai nos mandar uma mensagem linda. Uma mensagem em que o próprio Deus pede para que o profeta tenha o seu ambiente mudado. O cerne dessa passagem, ele fala a respeito da soberania de Deus. Ele fala sobre a realidade que precisa ficar muito clara. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano na sua vida, Deus é soberano na sua casa, Deus é soberano sobre cada passo que você dá, sobre cada respirada que você dá no seu dia. E o fato dele ser soberano deveria nos colocar no lugar de plena confiança, porque se eu não confio na soberania de Deus, eu devo estar confiando em qualquer outra coisa. Mas Deus não nos chamou para confiar em qualquer outra coisa, Deus nos chamou para confiar nele, somente nele. E aqui é interessante porque Deus está falando, olha, eu sou tão soberano sobre a nação, sobre as nações e sobre Israel, bem como o oleiro é soberano sobre o barro. Deus está falando por meio dessa passagem, a minha soberania, ela ganha forma na sua vida, quando eu faço, quando eu direciono. Eu sou tão soberano sobre a sua vida, quanto o oleiro é soberano sobre o barro. Eu não sei se você sabe, mas o oleiro, ele faz o que ele quer com o barro. Talvez você tenha chegado aqui de uma forma muito solta, já não sabe mais o que está vivendo de qualquer jeito. Talvez você está me acompanhando nessa transmissão e de alguma forma já não aguenta mais a forma como está vivendo, está precisando de uma intervenção soberana dos céus, algo que te corrija, que te coloque no eixo, porque você já não está dando mais conta do ambiente que você está vivendo. Tem horas, irmãos, que a gente precisa voltar para esse lugar da correção. A gente precisa voltar para esse lugar onde a soberania de Deus é um fato, uma realidade e não uma promessa. Onde a realidade que vivemos, ela passa pela soberania, e porque ela passa pela soberania, nós nos sujeitamos. É preciso entender isso. E o que está acontecendo aqui, fica muito evidente, que Deus muitas das vezes vai mudar o ambiente em que você está para falar com você. Deus muda o ambiente do profeta. Jeremias, levanta-te e desça até a casa do oleiro. Irmãos, o homem é profeta, o encargo é profético, escuta Deus em qualquer lugar. Por que Deus precisa mudar o ambiente do profeta? Porque mensagens específicas requerem ambientes específicos.
Mensagens específicas requerem ambientes específicos. Talvez você está pedindo a Deus uma resposta, há muito tempo, e você não percebeu que o ambiente que você está não é um ambiente propício para que a mensagem, para que a palavra seja liberada. Deus está te alertando nessa noite, Deus está te conduzindo nessa noite. Presta atenção no ambiente, muda o ambiente e começa a ouvir a minha voz. Deus muda o ambiente do profeta, porque a mensagem que precisa ser dada para ele também precisa ser transmitida da mesma forma. Quantas vezes nós encontramos por aí mensagens distorcidas por meio do ambiente em que se vive? Quantos ministros, meu Deus do céu, é com temor e com muito carinho que eu falo com você nessa noite. Quantas vezes as pessoas recebem mensagem da parte de Deus, mas distorcem a mensagem porque estão vivendo num ambiente inóspito. É necessário entender que a mensagem define o ambiente e não o ambiente interfere na mensagem. É por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que você está me assistindo aqui nessa noite. Deus está te falando, eu trouxe você para esse ambiente, para você ouvir a minha palavra. Eu estou tocando na sua compreensão, eu estou alargando a sua compreensão. Para quê? Para você andar à altura do que eu estou fazendo. Irmãos, presta atenção nisso. Versículo 1, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. A palavra foi de encontro a Jeremias. Você não precisa procurar em outras fontes quando você tem isso aqui. Nenhuma outra fonte vai trazer verdade, vai trazer direção. Nenhuma outra fonte vai trazer paz ao seu coração, a não ser essa aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Aquela que dá o testemunho do Cristo, o Cordeiro vivo. Aquela que traz uma palavra que edifica, que exorta, mas que consola também. A palavra é a verdade, é o poder de Deus para a salvação do homem. Para de buscar em outras fontes, enquanto você tem a palavra. A palavra é suficiente. Falo isso com muito amor e carinho, por mais que eu esteja aqui, irmão, querendo decolar por conta dessa palavra. Mas presta atenção, eu quero ser muito amoroso e pastoral com o seu coração. Para de andar por meio de outras fontes que não sejam a palavra de Deus. Quer ouvir a Deus, mas não abre para ler a palavra de Deus. Quer resposta de Deus, mas não abre para entender aonde está a resposta de Deus ali. Quer mudar de vida, mas não quer buscar a Deus. Aleluia. Um aleluia e um glória a Deus. Irmãos, o ambiente em que você vive não pode definir aquilo que Deus fala com você. Mas aquilo que Deus fala com você pode transformar completamente o ambiente em que você vive. Por que o ambiente, por mais que você esteja ali há muito tempo, ele não muda? O problema é comigo. Talvez seja. Por quê? Porque não está liberando palavra. Começa a entrar na sua casa e falar assim: Senhor, essa casa é sua.
Começa a entrar no trabalho e a falar e a dedicar: Senhor, esse trabalho é teu. Ah, Senhor, essa escola é do meu filho, estuda aqui, mas essa escola foi o Senhor quem me deu. Ah, Senhor, eu estou nesse ambiente, mas esse ambiente eu consagro ao Senhor, porque o Senhor transforma todas as coisas. Ah, irmãos, a gente precisa parar de ser muito Nutella. A gente tem que começar a ir para o joelho e a declarar palavras proféticas, palavras que trazem o céu para a terra, palavras que mudem ambientes, pessoas, corações, vidas, destinos. Começa a liberar. Começa. Deus mudou o ambiente, irmãos, para tocar o profeta com a sua palavra. Deus mudou o ambiente dele para tocar o profeta com a sua palavra. E veio a palavra do Senhor. Para de correr atrás de uma palavra para o seu destino. Para de correr atrás de uma palavra aí fora para o teu futuro. Aquieta o teu coração, pelo amor de Deus. Para. Já se cansou demais, já correu demais, já trabalhou demais, se esforçou demais. O ambiente profético é o ambiente em que a palavra te encontra. E quando a palavra te encontra, propósito é liberado. Quando a palavra te encontra, significado é derramado. Quantas pessoas não vêm para o evangelho e quando se deparam com a palavra, falam assim: agora sim a minha vida tem significado. Agora sim a minha caminhada tem propósito. Mensagens específicas requerem ambientes específicos. Talvez você esteja se perguntando: não sei nem por que eu estou aqui. Talvez você esteja aí na sua casa, no seu trabalho, não sei, ouvindo no carro enquanto dirige essa palavra e talvez está falando assim: não sei nem por que eu estou conectado nisso. Eu sei por que você está aqui. Eu sei por que você está conectado. Deus está mudando o seu ambiente para tocar na sua compreensão. Deus está mudando o seu ambiente para te falar palavras que vêm dos céus. Deus está mudando o seu ambiente para derramar sobre a sua vida aquilo que Ele quer para você. Tem gente que não está mais escutando a Deus no ambiente que está. Até busca a Deus, até tenta orar. Mas quando volta para o mesmo ambiente, te convido e te impulsiono nessa noite a refletir no ambiente que você está inserido. É este o ambiente que Deus tem para você? É esse o ambiente em que a palavra encontra espaço e lugar para trabalhar? Me chama muita atenção a forma como Deus trata com o profeta. Porque presta atenção comigo. Olha como Deus vai falar com o profeta: levanta, desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Versículo 2: desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Espera aí, mas o fato de Deus mandar o profeta descer à casa do oleiro, já é o profeta ouvindo as palavras. O que o profeta recebe é uma pequena direção. O que o profeta recebe é uma pequena direção. Deus está falando com o profeta: primeiro você obedece à pequena direção, depois você desfruta da grande revelação. O nosso problema é que a gente não quer obedecer, mas quer saber o que vai acontecer. Deus fala assim: coloca o pé um passo à frente, você coloca. Não. Você vai falar assim: não, eu quero saber o que tem um passo à frente. Vai para tal lugar. Não, tá. Ih, Deus, eu tô doido. Se passa de doido para poder não obedecer a Deus, gente. Finge demência com todo amor e carinho. Abstrai a direção.
Só que Deus não te chamou para querer saber o que vai acontecer. Isso pertence a Ele. Deus te chamou para obedecer. Se você quer viver grandes revelações da parte de Deus, comece obedecendo as pequenas direções. Comece obedecendo. Começa dando pequenos passos. Começa sendo fiel no pouco, para que Ele te introduza no muito. Pequenas direções permitem viver grandes revelações. A palavra está dizendo: olha, desce a casa do oleiro, lá você vai, ouvir. Jeremias, ele desce. E uma segunda realidade aqui é vista, literalmente. Quando ele chega na olaria, ele se depara com o oleiro. Quando ele chega na olaria, ele não ouve, ele vê. Hugo, por que o profeta vê antes de ouvir? Por quê? Porque existem visões que vão muito mais marcar o seu coração do que meramente palavras escutadas. Tem palavras que muitas das vezes são ouvidas e logo esquecidas. Mas Deus te permite ver algumas coisas antes de ouvir da parte dele. Por quê? Para que isso marque a sua vida, marque a sua história, marque a sua geração. Tem gente que busca direção e espera ouvir. Quer ouvir? Mas Deus está mostrando aqui, com os olhos. Deus está dando sinais. Não, Deus vai falar comigo, é um ouvido. Deus vai me liberar uma palavra aqui, Deus pode fazer, pode. Deus faz. Mas presta atenção, seja sensível à forma como Deus quer falar com você. A gente perde grandes direções porque limitamos o poder e o agir de Deus na nossa vida. Guarda isso. Seja sensível ao ponto de discernir o que Deus quer para você, a forma como Deus está falando. O profeta desce a olaria e encontra um oleiro trabalhando na sua roda. Irmãos, ele não encontra o oleiro batendo papo. Ele não encontra o oleiro gastando o tempo dele com qualquer outra coisa. Ele não encontra o oleiro fazendo nada mais, nada além do que se dedicar à sua obra. Olha a visão do profeta. Ele vê o oleiro dedicado na sua obra. Sabe por que Deus muda o seu ambiente? Para revelar para você que Ele está dedicado com a sua obra de arte. A saber, você nas mãos de Deus é uma obra-prima. Você nas mãos de Deus é uma obra de arte. É feitura das mãos dEle. Ele está completamente dedicado. Ele está completamente atento àquilo que Ele está fazendo na sua vida. Deus não te esqueceu não. Deixa eu te falar uma verdade. Deus não te esqueceu não. Deus zela por você. Deus cuida de você. Não é porque Deus não está falando que Ele esqueceu você de canto. Não, Ele está atento, Ele está concentrado na obra que Ele tem na sua vida. Tem alguém comigo aqui, Lagoinha? Aleluia! Ai, Deus me esqueceu. Aí dá um chute, ainda machuca o pé ainda. Murmura. Sabe o que é interessante aqui? Eu gosto muito de ver as traduções. O que as traduções dizem? Almeida, Revista e Corrigida, a Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, ela vai trazer assim esse versículo: e descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. A Almeida, Revista e Atualizada vai dizer: descia a casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra. A NVI vai dizer: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando.
Me chama muita atenção a forma como a King James atualizada traz essa passagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra. Posso te falar uma coisa? Ele está concentrado enquanto confecciona a história da sua vida. Ele está concentrado enquanto confecciona a história da sua vida, da sua casa, da sua família. Ele está concentrado. Concentrado. O oleiro está concentrado. O oleiro desce para a olaria e se depara com o oleiro, irmão, trabalhando. Deus está dizendo para a nação de Israel: enquanto vocês estão achando que eu não estou vendo nada, eu continuo trabalhando. Enquanto vocês estão aí achando que nada está acontecendo, eu continuo trabalhando. Enquanto vocês não estão cumprindo fidelidade, eu continuo trabalhando porque eu sou fiel. Enquanto vocês acham que eu estou aqui parado, eu continuo trabalhando. Eu não sei com quem Deus está falando nessa noite, querido, mas eu quero te dizer: Deus continua trabalhando. Não pare, não desista, não cancele, não retroceda, não olhe para trás. Segue adiante, levanta a cabeça, sacode a poeira do pé, continua caminhando, continua nesse vigor, nesse pique. Deus continua trabalhando, Deus continua trabalhando. Meu Deus, é difícil para a gente entender isso. Mas com a ajuda do Espírito Santo você vai perceber que Ele está completamente dedicado em fazer aquilo que Ele quer. Que Ele está completamente dedicado em fazer cumprir aquilo que Ele deseja, aquilo que é o desígnio do coração dEle. Uma outra realidade pode ser vista aqui no versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, essa declaração ela é muito forte, porque apesar de toda a concentração do oleiro, apesar de todo o foco do oleiro, apesar de todo o trabalhar do oleiro, ainda assim o vaso se quebrou. O vaso se quebrou, aquilo que era feitura das suas mãos em algum momento se quebrou. E o profeta enxerga isso, o profeta entende isso. Uma vez que o vaso se quebra, o barro fica retorcido, perde a forma, não tem a plenitude da forma daquela que o oleiro deu para ele. Deus estava falando com aquele profeta: Israel é um vaso quebrado nas minhas mãos. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você que está aí acompanhando a gente está com o seu coração. Eu não sei como tem sido as causas da sua vida. Eu não sei, eu não tenho conhecimento. Mas eu conheço uma pessoa que conhece, eu sei de uma pessoa que sabe. O Espírito Santo de Deus, Ele conhece aquilo que tem te estilhaçado, aquilo que tem te quebrado. Só Deus sabe a forma como você chegou aqui hoje. Só Deus sabe a forma como você ligou essa TV, esse dispositivo. E Deus te fala nessa noite: você está quebrado, mas está quebrado nas minhas mãos. O mundo pode não ver beleza nenhuma porque você se rachou, mas você está nas minhas mãos. As pessoas podem de alguma forma te rotular, te intitular de alguma coisa. Está quebrado, tá, mas está nas minhas mãos. E se está nas mãos do oleiro, pode ser refeito. E se está nas mãos do oleiro, pode viver novidade. Não perca a sua esperança. Talvez um pecado, algo que tem culminado no teu coração, que tem te afastado da santidade. Talvez uma oportunidade do inferno para que você caia em alguma bandeja, em alguma armadilha. Talvez uma seta inflamada na sua mente dizendo que você não pode mais continuar com Deus. Mas Deus essa noite te diz:
continua. Tem solução para você, continua. Tá quebrado, mas eu dou jeito, continua. Tá desse jeito assim, tá meio feio, quebradinho, estilhaçado, não tem problema. Pode vir que eu dou jeito. Se tá na minha mão, eu dou jeito. Presta atenção para a dualidade dessa imagem, dessa revelação. O oleiro, aquele que é soberano, que pode fazer belo e formoso um vaso, tem agora um vaso quebrado em suas mãos. Talvez alguém possa olhar para o fato do vaso se quebrar e dizer: não é lá essas coisas não. Mas eu te convido nessa noite a olhar por uma perspectiva diferente. Está quebrado, mas está nas mãos do oleiro. Está trincado, rachado, está frágil, mas está nas mãos do oleiro. Presta atenção numa coisa: o vaso não se quebra no mundo, o vaso não se quebra sozinho, ele se quebra nas mãos do oleiro, porque enquanto ele está nas mãos do oleiro, o oleiro pode fazer dele o que ele quiser, o oleiro pode estabelecer nele o que ele quiser, o oleiro pode dar forma a ele como ele quiser. Versículo 4 vai dizer que ele refez o vaso. Vai dizer assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro. Outro. Algumas pessoas vão dizer um novo vaso. Seu Deus não é um Deus de mesmice. Seu Deus é um Deus de novidade. À medida com que o vaso se quebra, ele faz um novo. Se quebrar de novo, se trincar de novo, ele faz um novo. Se de novo quebrar e trincar de novo, ele vai fazendo novo, e vai fazendo novo. O novo de Deus nunca antes visto, a novidade sendo estabelecida, a visão profética trazendo o novo dos céus, a visão profética trazendo a transformação que os céus estão clamando. Presta atenção aqui comigo, presta atenção no que Deus está fazendo. Deus está te dando uma nova oportunidade a cada vez que você se quebra. Deus está falando: eu faço novas todas as coisas. À medida em que você confiar em mim, você pode confiar em mim. Há novidade de vida em Deus. Aleluia! Ele é fiel. Ele é fiel. O murmurador, irmão, se ganhar na loteria hoje, é o exemplo mais esdrúxulo que eu vou te dar. Se ganhar na loteria hoje, reclama. Aquele que é murmurador, ele quando ganha, pode ganhar o carro zero, vai reclamar. Pode vir um anjo entregar a bênção na mão dele. Se é murmurador por essência, vai. É ou não é? A língua mais afiada que tudo. Vai reclamar. Deus nos livre da murmuração. Misericórdia. Aí o murmurador, talvez olhando para essa cena, vai dizer o quê? Olha lá, estou nas mãos de Deus, mas eu estou quebrado. Mas quem entende que depende da soberania dele, quem entende que depende do amor, da bondade, de quem ele é, do caráter dele que não muda e não falha, vai olhar e vai dizer: eu estou quebrado. Eu estou estilhaçado, mas eu estou na mão de Deus. Eu estou na mão certa. Eu não estou no mundo, eu não estou com outras pessoas. Eu estou na mão de Deus. Está na mão de Deus. Hugo, o que você então me sugere? Você está quase cantando. Confia na mão dele. Quando o oleiro vai fazer um novo vaso, o oleiro começa de novo e começa a tocar, começa a dar forma. A forma que se quebrou não é mais a forma que ele está estabelecendo nova. Presta atenção. A forma que se quebrou
não é mais do mesmo jeito como Ele estabeleceu o novo. Para cada momento em que você se quebra, para cada momento em que talvez na sua vida você tenha trincado, rachado, Deus pega e faz uma nova versão de você. Para pensar. X anos atrás. Para pensar enquanto você estava no mundo, enquanto você vivia solto. Hoje você olha e fala assim: meu Deus, se fosse um tempo atrás, eu já teria chutado o pau da barraca, já teria brigado com todo mundo. Mas presta atenção, à medida em que o vaso vai se quebrando, o novo molde é estabelecido. À medida em que vai se quebrando, Deus vai estabelecendo uma nova forma. Você não é mais aquela velha pessoa. As coisas foram mudando, as coisas foram se renovando. E você hoje tem vivido mais plenitude do que antes. Já parou para pensar que quando Deus te molda de novo, é como Deus moldando um vaso? A ferramenta de Deus para moldar o vaso, a ferramenta do oleiro para moldar o vaso, o que tem na mão? As digitais. Para cada vez que você se quebra, mais das digitais dele você carrega. O que é uma digital? É o reconhecimento de alguém. Quanto mais das digitais dele em você, mais as pessoas vão reconhecer ele. Quanto mais das digitais dele na sua vida, mais as pessoas enxergarão ele. Quanto mais das digitais dele em você, quanto mais você estiver impregnado dele em você, quanto mais você respirar ele, quanto mais você for moldado por ele, quanto mais ele trabalhar na sua vida, mais dele pode ser visto, mais da beleza dele pode ser revelada, mais dele é encontrado na sua vida. A palavra dele é clara: vocês são barro e estão nas minhas mãos. Deus nessa noite pergunta para você, Igreja Batista da Lagoinha: será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão.